Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 181. Nós vamos falar sobre uma pessoa chamada Escher, mais corretamente, Maurits Cornelis Escher. Ele nasceu em 1898. Pensa bem, 2 anos antes de 1900, 3 anos antes do século XX, há aproximadamente 128 anos atrás. E ele morreu em 1972, 2 anos depois de eu ter nascido. Ele foi um artista gráfico holandês que ficou famoso por criar mundos impossíveis, ilusões de ótica, muito antes da era digital. Sua obra é uma fascinante ponte entre a arte e a matemática. E aqui está algumas curiosidades surpreendentes sobre ele. Ele teve uma inspiração na Alhambra. É uma viagem que mudou a vida dele. Ele foi à Alhambra, lá na Espanha. Lá ele ficou fascinado pelos mosaicos islâmicos e que inspiraram a criar suas famosas tesselagens, preenchimento de planos sem lacunas, com formas de animais e figuras. Pausa. Quando nós falamos de criatividade e de referência, eu falo muitas vezes para vocês que quanto mais distante for a referência, mais criativo vocês são. Por isso, quando vocês estudam um artista, não estão sendo criativos, estão sendo a cópia desse artista. Mas, quando vocês estudam mais artistas, vocês crescem em número de artistas e começam a ter uma arte mais plural. E quando a inspiração de vocês sai da área de vocês e vai para outras áreas, como o nosso caso do Maurits Cornelis Escher, que foi para a Alhambra, na Espanha, onde tinha mosaicos islâmicos e que o influenciaram, vocês têm uma influência mais distante. Por exemplo, Moebius tem uma grande influência egípcia. Ok. Deixe-me mudar de cadeira, porque essa está muito alta. Vamos abrir a página. Ele foi um matemático sem saber. Apesar de sua obra ser complexa, ele não teve treinamento formal em matemática. Cadê você? Helicoidal, reflexo, exemplos. Aí se pergunta, como que alguém pode ser matemático sem saber? E aquela resposta que eu dou para vocês. Desenho é matemática, e vocês podem ser muito ruins em matemática e ser bons em desenhos. É o caso do Escher. Oi, Leia, tudo bom? Eu falei oi, Dan, agora eu falei oi, Leia. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Boa noite para o pessoal da rolagem, para todos vocês que estão aqui. Tá bom. Escher. Você já vai entender a história da matemática. Eu achei, aí eu fui olhar a mensagem e eu perdi e eu achei de volta. Página 275. E vamos fazer o salto. Aqui estamos em Maurits Escher. Olha esses pássaros. Veja como eles mudam de direção. Aqui está preto, mas a parte branca também é o pássaro. Então, o branco e o preto, e o branco e o preto, e esta mudança. Ele brinca muito com essas figuras geométricas. Deixa eu ver se eu encontro mais ainda. Claro que eu vou encontrar. Vai dar. Carregou uns 20%. Então, vamos falar disso daqui. Que essa é a influência de Alhambra. Aqui é S. Opa! Coisa. E-S-C-H-E-R. Pronto. Imagens. Então, o mundo dos mosaicos dele. Vamos ver aqui, ó, nessa capa. Os peixes, os pássaros transformando em peixes. Pink Floyd usou disso também no filme The Wall, em que pássaros viram aviões, peixes e sapos.
Há muita brincadeira com essas formas. Aqui, ó. E as brincadeiras dele com mosaicos. Isso daqui é uma coisa muito curiosa. Eu estava falando que ele foi um matemático sem saber, que ele não teve treinamento na matemática. Ele aprendia os conceitos das formas visuais de forma intuitiva. Assim como nós trabalhamos proporção, forma e inclinação, e trabalhamos com triângulo e com localização e projeções, eu coloco a matemática por trás disso, mas eu digo para vocês que vocês não precisam saber a matemática. Eu coloco apenas como uma curiosidade. Aí, vocês também não precisam saber números. Vocês vão aplicar matemática desenhando, porque desenho é pura matemática. E isso que torna as obras-primas geométricas ainda mais geniais. As gravuras do Escher chegavam a ser tema de Congresso Internacional de Matemática. Um professor de matemática, que era fã dele, convidou para mostrar a aula que ele montou de matemática na universidade, baseado na obra do Escher. O Escher assistiu à aula, ficou com sono, entediado e saiu, porque não estava entendendo nada. E era baseado nos trabalhos do Escher. Então, e ele também não era nada brilhante como estudante. Na escola, ele não era um bom aluno. Ele chegou a repetir de ano. Seu talento estava no desenho. Ele estava no desenho. Ele começou a estudar arquitetura, porque os pais queriam que ele tivesse uma boa formação, e meio contra os pais, ele trocou a aula de arquitetura por aula de artes gráficas, logo no início da faculdade. Ele era canhoto, e também era disciplinado, ele tinha disciplina, pelo menos ele tinha. Assim como Da Vinci e Michelangelo, ele era canhoto. Mas ele tinha uma rotina de trabalho muito rígida. Por sorte, ele era rico, porque ele não teve sucesso no começo. Ele gostava de música clássica, principalmente Johann Sebastian Bach. Eu gosto muito de Johann Sebastian Bach. E ele também gostava. Ele só conseguiu viver exclusivamente de arte depois dos 50 anos. Escutem isto. Escher, o cara que é muito famoso, amado por todos, que tem uma obra cara, só começou a ter sucesso financeiro depois dos 50 anos. Vocês entenderam a ideia? Ele negou Rolling Stones na década de 60. Pensa, ele devia estar com quantos anos? 62, 63, 65? Com um apelo psicodélico da sua arte, o Mick Jagger, pediu permissão para usar uma obra do Escher na capa do disco do Rolling Stones. E o Escher não quis. Recusou. Ele teve uma obra muito vasta ao longo da sua vida. Mesmo não fazendo sucesso, ele produziu 448 litogravuras e estilogravuras, além de mais de 2.000 desenhos e esboços. É fascinante como a mente dele funciona, não é? Deixa eu ler sobre ele. Artista holandês. Ele nasceu em 1898 a 1972. Fez estilogravura e litogravura. Fez obras fantásticas incomuns com várias perspectivas. Ele gerava ilustrações de ótica, ilusões de ótica ao observador. Foi considerado um artista matemático, sobretudo geométrico. Em 1919 ingressou na Escola de Arquitetura e Decorativa de Artes, em Arnhem. Desenvolveu interesse em desenho e gravura e passou a estudar artes decorativas, abandonando a arquitetura. Isso foi aconselhado pelo Samuel Jesurun de Mesquita. A primeira fase da obra Escher foi chamada de Período das Paisagens, que foi de 1922 a 1937. Foi na época que ele viveu na Itália. Ele apresentava as estradas sinuosas, o campo italiano, a arquitetura densa de pequenas cidades em costa. Ele viveu... no período da metamorfose foi entre 37 e 45. É quando a forma e o objeto eram transformados em algo completamente diferente, que é isso que eu mostrei, né? Que é aquela transformação de uma coisa para outra. Tornou-se o tema favorito do Escher. Foi a terceira fase, foi o período das gravuras subordinadas à perspectiva, que foi de 46 até 1956. Entre outras obras, A Mão Desenhando, que é muito bacana, tá aqui, ó. É esse daqui, ó, A Mão Desenhando. A quarta fase da obra foi o período de aproximação do infinito.
Entre eles destaca-se a Galeria de Gravuras. Hertzler deixou uma produção de 448 litogravuras e xilogravuras e 2.000 desenhos, como eu tinha falado para vocês, viu? Ó, tá aqui. Eu não menti. E esboços. Além de ter ilustrado livros, tapeçarias, selos e murais. Ele faleceu em Laren, na Holanda, no dia 27 de março de 1972. Dito isso, vamos ver o trabalho dele. Aqui você tem um cenário, uma paisagem na fase italiana. Percebem que dois pontos de fuga, esse daqui. Vocês veem a inclinação. Deixa eu colocar mais perto de vocês. Ó. Ele usa uma linha bem fraca para mostrar a profundidade e na frente uma linha mais forte. Litogravura é uma pedra arenosa que vocês desenham com lápis dermatográfico ou tinta dermatográfica, que é uma tinta oleosa. Essa pedra é umedecida, aí é passada uma tinta oleosa. Aonde tem o traço em preto, a tinta fica. Aonde não tem, só a água fica, a tinta não pega. Aí é feita a impressão colocando um papel sobre essa tinta e com uma prensa é apertado e é carimbado e transferido a tinta da pedra para o papel. Uma pedra bem lisinha, bem retinha, para a prensa com feltro conseguir empurrar a pedra. Era muito usado nos jornais antigamente para fazer as gravuras dos jornais. 1.252 curtidas. E é isso que é a lito. Por isso que esses traços são tão precisos e parecem caneta nanquim. Porque ele usava pontilismo, pincel, bico de pena. Esta é da metamorfose. Veja só a transformação que eu comentei. Então nós temos as fases aqui. É o período da gravura subordinada, a perspectiva, a mão, a aproximação. E a ilusão de ótica é uma mentira da perspectiva, que vamos desenhar para mostrar, porque a nossa aula é de desenho. Vou pegar um papel, deixar o livro para o lado, e pensa uma coisa, eu vou precisar de uma caneta violeta. Aqui está. Então ele fazia uma perspectiva isométrica. Já comentei com vocês, mas ainda não dei aula de perspectiva isométrica. Na perspectiva isométrica, você tem o eixo X, é o Z, o eixo X, o eixo Z. Aí você tem o eixo X, você tem o eixo Y. Aí você tem o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. E apenas essas direções que vocês trabalham. É uma coisa muito fácil de trabalhar, não? Vocês podem fazer isso. Vou colocar isso aqui para cá, assim, ó. Vocês podem fazer assim, esse trabalho, e já começa a perspectiva a surgir, percebe, ó? Aí, vocês podem colocar isso daqui para cá. Opa, eu tenho um celular funcionando aqui. Fica quieto, celular. Desculpem por isso. Pronto, tá bem longe o celular. Tá aí. Aí vocês têm uma parede. Aí vocês vão para trás, fazem o estudo da elipse que a gente já estudou, descem na vertical, aqui tem essa projeção e aqui tem essa subida. E aqui, olha, eu coloco o eixo X, esse é o eixo Y e esse é o eixo Z. E com esses eixos, vocês constroem as figuras. Fácil a produção. Depois, Y, Z, Z, faço um fechamento bem fraco aqui, faço a triangulação para encontrar o meio, puxo essa simetria, descubro a altura da cumeira e faço o telhado. Aqui está. Eixo Y, e essas linhas todas vão ficar assim. Eixo Z, Z, olha, está surgindo. Apenas usando linhas inclinadas para uma direção, inclinadas para outra direção e inclinadas para cima. Novamente, o nome disto é isométrica e é bem legal vocês dominarem, porque é uma perspectiva interessante de fazer porque não tem ponto de fuga. É como se estivessem vendo com binóculo uma casa
de uma grande altitude de avião. E aí esses ampliam e fica nesses 3 eixos. Olá, Atlantis! Como é que você está, desista? Eu estou te seguindo, Atlantis. Eu vou te seguir com essa conta e depois eu sigo com a outra. Se eu lembrar, claro. Cadê? Aqui, seguir. Porque primeiro você está escrito Atlantis, depois você tenta viver longe do destino de negatividade e por último você é desenhista. Tudo para ser seguido. Eu estou espirrando. Agora estou melhor. Você perguntou se eu estava bem, então eu respondi. Bom, agora ó, eixo Z, eixo Y, pronto. Desculpe pelo atraso, acho que eu estou seguindo você no outro celular, eu vou ver, tá? Mas antes tarde do que nunca, mas eu acho que eu estou seguindo você. Tá, esse eu vou para trás. Agora vamos colocar uma cascata aqui, como se aqui tivesse uma piscina. Aqui. Então, com o eixo Z, eu faço vários puxões assim. Quando chego no telhado aqui, ó, eu penso numa elipse, e essa elipse vai fazer o arco da água, aqui assim, ó, caindo nessa direção. E aqui, eu vou colocar um pequeno canal de água. E aqui vai ter uma coluna. Aqui é a base da coluna quadrada, usando o eixo X, Y, Z. Oi, Ana, como que você tá, minha amiga? Seja bem-vinda. Pessoa querida, olha só. Artista é tudo legal, né? Quer dizer, quase todos os artistas são legais, a não ser aqueles mais metidos. Artista metido ninguém merece. Bom, agora vamos fazer a ilusão de ótica, que é o seguinte. Esse... Atlantis. Bem isso, né, Ana? Este é o eixo X. Este é o eixo Y. E o truque está feito. O que eu fiz? Eu fiz de conta que estava indo para trás. Deixa eu colocar o final do telhado aqui, ó. Telhado. Eu fiz de conta que estava indo para trás. Mas eu acabei de amarrar aqui essa coluna na parte de baixo desta linha. Eu amarrei aqui. E eu fiz um nó ilógico. Isso daqui está ilógico, ele não funciona assim. Mas é esse o truque que ele constrói. E é um truque fácil de fazer, não? Você usa o eixo assim e só coloca a coluna no lugar errado. Se não entenderam ainda, eu vou entender daqui a pouco o que está acontecendo. Ó, aqui eu vou colocar uma muretinha para a água não derramar. Essa água vem nessa direção. Vamos fazer uma queda aqui para dizer que está caindo, ó, está descendo. Assim, ó. Fiz uma queda, ó, um degrau, né, ó, degrau. Então ele desceu. Aí eu sigo reto, desce na vertical e faço isso. Tá. A canaleta vem nessa direção. Opa. Vamos colocar uma coluna aqui para justificar as colunas que vamos colocar aqui. 4 colunas. Uma aqui, eixo X, Y, Z, X, Y, Z. X vindo para cá, Y indo para trás, Z indo para cima. Aqui eu faço um arco, é a elipse, igual esta elipse, igual esta elipse. Que é a história do cilindro, que a gente já trabalhou isso daí. É bom vocês reverem a parte da aula de cilindros. Eixo Y. Para cá. Desce. Aqui está o arco. E aqui está a coluna. Vindo para cá. Z. Y. X. Ó. Y. X e Z. Em breve a gente vai ver isso. Depois do Kim Jong-un. De eu mostrar a arte do Kim Jong-un. Certo? Em breve. Aqui desce.
duas colunas. E novamente a gente faz a brincadeira. Como que vai ser a brincadeira? Ó, descer um pouco mais, descer um pouco mais, descer um pouco mais. Tá. A brincadeira é esta. Deixa eu ver se vai funcionar. Ah, é. Eu faço subindo. Isso. Subindo. Tá aí. Isso aí eu faço uma rampa para a água correr para baixo. Assim. Isso. Boa. E como está subindo o degrau, eu vou subir um degrau aqui também, ó. Para a água correr nessa direção. E depois, a partir daqui, eu viro para o eixo Y novamente. Aqui, ó. E este para o eixo Y também. Ele vem para cá. Vamos pintar a água de azul para entender bem onde está a água. A água virou, correu para cá. Não, ela está indo para a direção contrária, tá? Ela está indo para lá e para cá. Daí, depois de correr para cá a água, aqui vai ter mais uma coluneta, e aqui mais uma coluneta, e essa coluna sobe, e a gente lança essa perspectiva para cá. E essa perspectiva, no eixo X, Z. E desce, parecendo com essa daqui, ó. Já estou fazendo mal feito porque eu estou acelerando, tá? Desculpa eu não caprichar. Então, aqui vai ser a parte de cima. Aqui ele faz uma figura geométrica muito interessante. Cheia de facetas. Isso daqui é extremamente matemático, mas ele faz se divertindo. Essas divisões. E aqui a mesma coisa. Depois aqui vai ter uma quadrada, fechando aqui. E aqui um quadrado, fechando aqui. Tá. Esse aqui vem e vira para cá. Agora veja a lógica. Esse... vou pôr numa outra cor para vocês verem bem o truque dele. Essa lateral, ele faz com escadas para dar a impressão que está descendo. Então a água desce. Parece que a água está correndo daqui para lá, porque ele faz um degrau aqui, ó. E essa que é a brincadeira dele. E isso vem até aqui. Agora aqui, ele monta uma coluna que amarra aqui. E esse passa por trás disso daqui. Assim. Então a água está correndo daqui, vindo para cá e caindo aqui. E volta e corre. O truque é este. Quero ampliar para vocês verem a ideia. Eu construí para vocês verem bem a sequência. Eu não vou fazer o resto porque o resto é só enfeite. Olha. Não, é aqui, né? Focando. Aí está. É o truque das colunas. Vamos ver o outro. Será que tem nesse aqui? Deixa eu ver. 276, 275. Eu vou procurar aqui. Tem uma da escada, que tem soldados que ficam virando, girando e subindo eternamente. Vamos ver. Volta. Volta. Não é esse. Eu quero mostrar da ilusão de ótica. Depois eu mostro da perspectiva olho de peixe da esfera, que a gente conversou. Como fazer, né? Lembram? Eu lembro. Cadê a da escada? Em que os soldados ficam girando. Tá, esse aqui eu mostrei. Eu mostrei esse. Agora a da escada. A ideia é a mesma da escada. Já vou encontrar. Achei. Ó. É um truque só. Só um truque. Usando o eixo X, Y, Z. Usando a ideia de que, olha, mas esse é com 2 pontos de fuga. Esse aqui não é com 1. É com 2. E também é bem fácil. Só vou fazer a parte da escada. Não vou construir tudo, não.
só a parte da escada. 2 pontos de fuga. Então, aqui, vocês têm o eixo Y, que agora vai para o fuga. Se vai para o fuga, a inclinação é esta. Assim. Aqui, ó. Esta é a inclinação. Só que desce. E esse é o truque. Quando desce com o eixo Z, essa descida, ela também tem um movimento virtual no eixo Y para cá. Porque pensa, era aqui e deslocou para cá. Então dá uma sensação que está indo para o lado. Então, sem vocês trocarem a curva, já dá a impressão que está indo para o lado, ao invés de estar indo para baixo. Então está indo para baixo e para o lado. E é essa brincadeira que vai fazer isso aqui funcionar. Ó, a escadinha desceu. Olha o que a Atlantis falou. A Atlantis falou, tem uma imagem bem famosa de escadas que eu vi muito nas aulas de artes na época da escola. Quando não se conhece a base da ilusão de ótica, dá um nó na cabeça. E eu acho que é por isso que a ilusão de ótica que ele fez atraiu tanto. Estranho é ele fazer sucesso só depois de 50 anos. Mas acho que isso é um incentivo para todos vocês não desistirem. E terem essa rigidez. Mesmo que vocês não foram muito bons na escola, você tem chance de deixar uma marca imortal por causa do empenho de vocês, tentando buscar e fazer alguma coisa legal. E ele deixou. Rolling Stones tentou colocar ele na capa, ele não quis. Olha só a polêmica. Então aqui está a torre. Tá. Obviamente desceu. Então essa escada está descendo. Então tá. Tá aí. Ele fazia homenzinhos descendo essa escada. Os homenzinhos dele não eram lá muito bonitos. Ele sabia desenhar bem, tá? Ele desenhava mãos e coisa tal. Mas ele era melhor nos mosaicos e perspectiva do que na figura humana. Mesmo assim, ele fazia bem melhor que Albert Dürer, por exemplo. Opa, obrigado por me seguir. Axel Road. Tá, desceu. Agora, vai descer nesse sentido. Quando eu desço nesse sentido, ele também está vindo para o eixo Y nessa direção. Isso vai me dar espaço de trabalho. Agora aqui. Eixo X, Z, X, Z, Y para o lado, Y, 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 tá? Z é vertical, Y para cá e X para cá. É isso. Vou colocar mais uma. Ó, desceu a escada. Agora, vamos fazer nesse sentido. Como isso aqui está descendo aqui, ó. Ah, desculpa. 2 pontos de fuga. Logo, isso daqui vai estar encurvado para cá. Porque se eu esticar essa linha reta e essa linha reta, ele vai se encontrar num ponto. Olha como está menor aqui, olha como está maior aqui. Mas aqui está descendo. Então, parece que não está seguindo, mas cada reta do eixo Y vai nessa direção. E é isso que ele dá 2 pontos de fuga. Pronto, chegou aqui e aqui desce novamente. Até aqui. E aqui vai naquela direção. Eixo X, Y, Z. Sem uma deformação, só utilizando 2 fugas. Aqui tem uma escada bipartido na rotação aqui, olha. Nesse arco. E aqui ele vai subir a escada novamente. Até chegar aqui, ó, sobe, Z, Y, Z, Y, Z, Y. Pronto. X, 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 Z, Y, Z, Y. E a escada está feita. É uma brincadeira. E é uma brincadeira legal. E aqui tem janelas para ambientar. E a escada vai descendo aqui também. Pronto. Está descendo e está descendo.
É assim que funciona. Ele também trabalhou um pouco com surrealismo, tá? Ele fez muitas essas brincadeiras de erro lógico, assim, colocando traços que se curvam e vão para cima. Olha a escada. A escada está dentro do ambiente ou fora do ambiente? Mas ele está dentro e de repente está fora, percebem? Essa escada aqui, ó. Viram? Aí, esse que a gente acabou de fazer é esse daqui, ó. Ele coloca várias pessoas. Tem uma que é uma mistura de perspectiva com mosaico, onde a pessoa sai correndo pela escada e se transforma no mosaico. Tem essa daqui que é muito usado no multiverso, em histórias da Alice País Maravilhas e qualquer coisa doida, tipo Homem-Aranha. Onde em cima fica embaixo fica em cima. É só uma brincadeira. É só isso. E ele faz essas coisas mesmo. O cubo do Escher. Bom, gente, é isso que eu tinha que falar. São 20h37, a aula foi meio curta. Amanhã nós vamos ver uma outra pessoa. A gente vai ver Kim Jong-gi. Combinado? Ah, é verdade. Vamos lá. Já que a gente está encerrando um pouco mais cedo, o surrealismo é da época. O Escher recebeu uma certa influência do surrealismo, por isso que ele viajou com isso. Então, muita gente fez muita coisa surreal na época, né? E o surrealismo, o mais conhecido, foi o Salvador Dalí, porque ele era muito midiático. Mas tinha o Marguerite, tinha outras pessoas também surrealistas que eram interessantes. Tinha aquela mexicana também, a esposa, como que era o nome dela, que é muito famosa. É o Marguerite, o Salvador Dalí, eu estou tentando lembrar ela também, que era surrealismo. Esse livro, aí, é um livro que eu fiz para essas aulas. Jeff Bog, né? Frida Kahlo, obrigado, exatamente, Frida Kahlo, valeu. Ela é muito importante para a gente não citar ela, e você me ajudou. Frida Kahlo. Ó, ela também trabalhou obras surrealistas, mexendo com caixas, cubos, mas era mais orgânico e era em relação ao que ela sentia por causa do acidente que ela teve no ônibus. Tem um filme, parece que é muito bom sobre ela, que eu não assisti e eu tô a fim de assistir. Bom, esse livro aqui é o compêndio de desenho que eu fiz para dar essas aulas. Pessoal, a arte, principalmente do realismo, a lápis, grafite, sempre desenha ele. KKK, virou um ícone. A Frida é braba, muito conhecida também. Bacana, vou buscar adquirir. Ah, esse livro aqui é tipo, faz só 3 por bimestre, é muito pouco, sério. É bem pouco mesmo. Então eu tenho 2 ali no descanso, parece que um já está direcionado, alguém está querendo, não tenho certeza, mas tá. E eu tenho que imprimir mais uma, mas é costurada à mão. Daí eu fiz esse livro para as aulas mesmo. Então, todas as aulas que estão no YouTube é graças a esse livro. É tipo, eu construí um livro para ter uma ordem de estudo, aí eu tenho essa ordem e eu ponho no YouTube. Por isso, o livro e o YouTube caminham junto. O YouTube é de graça. O livro, porque eu tenho que produzir, costurar, capa dura e coisa tal, tem um preço de custo dele. É isso aí. Aí deu 520 páginas até o final. Que é baseado nisso. Não é capa plástico assim, isso aqui é para dar aula. É capa de tecido ou corino, que eu consegui comprar. Aí é pintado à mão na capa. Eu tô pensando, mas acho que não. Porque o título é muito grande, olha só o título. Compêndio de técnica de desenho para uso no curso de Concept Art. Né? Eu chamo de compêndio de desenho. É mais rápido. Acho que eu vou escrever aqui do lado só. Compêndio de desenho. É muito mais rápido, né? Eu vi alguns que você mostrou, você faz uma arte para cada um na capa. Sim, cada capa é uma arte diferente, feita à mão, única, original. Daí eu pinto a acrílica. A gente tava resinando, mas às vezes a gente põe aquele plástico térmico em cima da acrílica para proteger. A gente tem que comprar mais resina. O que a gente tem aqui já secou. Bom, gente, amanhã nós vamos ver a história do Kim Jong-gi. Olha que curioso. Escher viveu bastante, né?
Ele nasceu em 98, morreu em 72, ele morreu, não foi tanto assim, 74 anos. E ele começou a ficar famoso a partir dos 50, assim como Van Gogh a partir dos 30. Então, quem pensa que é velho demais para começar, pensa nisso, tá? 8 horas, sempre 8 horas. Eu tava pensando uma coisa, eu quero dar aula noturna presencial para um pessoal que trabalha e não tem tempo, né? Aí eu tô pensando em terça-feira. Se eu fizer isso, talvez terça-feira vá ser prejudicado. Eu não tenho certeza. Ou talvez eu consiga chegar a tempo às 8 horas. Ou eu começo dou às 8h30. É que eu durmo às 10 horas, né? Eu tenho que dormir às 10. Por causa da rotina. Rotina é uma coisa importantíssima para todos vocês. 8 horas todos os dias. Das 8 às 8h45. Essa que é a nossa aula. Mais alguma coisa? Como você caiu do paraquedas, chefe? Todas as aulas do YouTube estão no endereço que você vai encontrar no TikTok. Aí você entra no seu TikTok e vai no meu endereço. Cadê o TikTok? O TikTok tá aqui, ó. Entra ali. Ó, que bonito, lindo. O Diamorim. Diamorim é um cara legal. Ué, não tô seguindo com esse celular? Pronto, agora eu tô. Eu tô seguindo com outro. Às vezes acontece. Bom, aí vocês... vamos lá, tá aqui, ó. Aí vocês... Eco. Vamos lá, tá aqui, ó. Pronto. Agora, vocês entram aqui. O pessoal já sabe, né? Mas como você é novo, vou mostrar pra você. Aqui, ó. Aqui está o endereço do YouTube. Clica aqui. Abrir. E você vai ter acesso a todas as aulas desde a primeira. A ideia é tornar vocês bons o suficientes para conseguirem fazer isso que eu fiz. A ideia é vocês conseguirem ser melhores que eu. Então vocês vão treinar mais que eu, tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, estão todas as aulas. Já leio o que você escreveu, tá certo? Já leio. Ó, nós estamos na aula 181. Tá escrito aqui, ó. 181. A aula aqui, ó, no YouTube, a aula de ontem tá aqui. Então, teve 182 dias de aula até agora. Opa, fiz besteira. Fiz besteira de novo. Bom, acredita, tá ali, ó, 180, tá lá embaixo. Eu queria mostrar como tá, né, ó. Crianças Amani, músculos faciais, exercícios, cabelos, mãos, várias aulas para treinar. Eu falei um ou outro dia, daí eu dei 3 aulas no domingo, mas foi bem poucas falhas. Agora eu tô falhado, eu tô atrasado nos dias. Eu vou dar um jeito depois. Ó, aqui está, ó, a aula de ontem. Curioso, uma curiosidade. Hoje, acho que foi nesse celular, deixa eu ver se foi. Tomara que tenha sido. Eu estava vendo a aula de um russo. Um russo. Olha o meu aluno ali. Aí, eu fiz um desenho para corrigir o desenho desse russo. Ele dá aula lá na Rússia. Ele dá aula em russo e em inglês. Ele tem um canal próprio, muito bom. Quero ver. Tá aqui no Trilha que eu vi ele. E eu comentei. Eu fiz uma correção do desenho dele. Quero ver. Respostas. Cadê? Aqui, ó. É que eu estava dando aula de sombra e coincidiu de eu ver hoje de manhã esse desenho dele. E como esse desenho estava errado, é bonito. Eu fiz a correção e enviei para ele. Estou mostrando porque é a aula de ontem. Aqui está, ó. Olha como ele fez. E olha como é. Olha como ele fez e olha como ele é. Aqui tem que parecer elipse, cara. Não pode ser essa coisa torta para baixo. Não tem sentido. Ele errou na projeção. Ele colocou aqui o ponto da normal até aqui, mas ele fez uma projeção meio esquisita. Aumentando esse quadrado, tá vendo esse quadrado rosa aqui? Ele meio que saiu. Foi esse o erro dele. Ó, o quadrado ficou muito esquisito. Não tem sentido esse aqui que ele fez. É mais assim, ó. E é por isso que ficou estranho. Ele errou na projeção, daí eu já fiz a correção para o russo. Estou mostrando porque esta foi a nossa aula de ontem. Ontem nós demos aula disso. E é isso, pessoal. Até amanhã. Boa noite, Felipe. Valeu por republicar. Amanhã, então, vamos ver o mestre dos mestres. O cara poderoso. Kim Jong-un. Até. Fui. Me segue, me curta, me compartilhe. Onde que eu te ligo é aqui. Terminado agora.